Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar a lição de número 4. A lição de número 4 que fala uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos à leitura então, irmãos. Então, lição de número 4, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 27 de julho, e fala de uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto áureo, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Então, em Atos 4:31 está o nosso texto áureo. Vamos à nossa Bíblia, abrir em Atos 4:31. O livro de Atos é o Novo Testamento, né? Seguido após do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí nós temos o Atos. Ele quer Atos 4:31. O que diz Atos 4:31? Está aqui Atos 4:31. Quando terminaram de fazer a oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. A verdade prática, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. E a leitura diária está em Mateus 10:19. Vamos abrir a leitura diária, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 19, que diz: Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, suportando as provações. Terça-feira está em Efésios está depois de Coríntios, depois de Gálatas. Efésios, capítulo 5, versículo 18, e adorando no Espírito. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enchem-se do Espírito Santo. Pede para ler também o 19. Animem uns aos outros com salmos, hino e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. E aí na quarta-feira voltamos para o livro de Atos. Vamos ver Atos agora, Atos 13. Vamos para Atos 13. Atos 13, 9 e o 10. 9. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Ele pede para ler o 9 e o 10. E na quinta-feira ele pede para ler Romanos. Vamos para o livro de Romanos. Romanos está depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Romanos está depois de Atos. Vamos achar Romanos. Ele pede Romanos, quinta-feira, né? Romanos 8, do 11 e 12. Então, achamos Romanos, agora achamos 8. Achamos o 8. O 8, ele vai pedir o 11 e o 12. O 11 e o 12. Se vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que vive em vocês. O 12 agora, irmãos. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos
de acordo com a nossa natureza humana. Glória a Deus. E vamos para sexta-feira, Romanos 5:5. Só voltar um pouquinho a Bíblia aqui. Já vamos achar Romanos 5:5. Essa esperança não nos deixa decepcionado, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E agora vamos ler sábado. Sábado está em Atos. Voltamos para Atos 4:31. Atos 4:31. Atos 4:31. Quando terminarem de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. E agora, irmãos, a revista está pedindo para ler Atos, no capítulo 4, do versículo 24 ao 31. Então, vamos fazer a leitura do capítulo 4 inteiro. Irmãos, voltando para o livro de Atos, foi tratado nas aulas anteriores. Então, irmãos, o que acontece? Tem o Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas e João. Eles vão narrar a vida de Jesus Cristo aqui na terra, seus milagres, suas obras, suas pregações, sua bondade e o amor. Após ele ser perseguido, ser sido preso, crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, já entramos no livro de Atos. O livro de Atos vai narrar quando ele ressuscitou e teve um encontro com os discípulos e mais algumas pessoas próximas, e durante 40 dias ele deu prova de vida, como é narrado no livro de Atos, capítulo 1. Depois os irmãos dão uma lida lá, com muita calma. Então vai ser narrado Jesus Cristo dando prova de vida para os seus discípulos, para as pessoas mais próximas, durante 40 dias. Aí, nesses 40 dias, ele prometeu que ele ia subir aos céus, que ele ia na morada do Pai. Só que ele ia deixar o Espírito Consolador, ele ia mandar o Espírito Consolador para consolá-los, para dar força para eles lutarem e disseminar o Evangelho aqui na terra. E o que acontece? Já em Atos 2, esse Espírito vem, é derramado, eles oraram, né? Depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus, eles oraram durante 10 dias buscando, né? E ao 10º dia veio o Espírito, ao derramamento do Espírito, e aí os irmãos vão ler com calma Atos 2. Atos 3 foi tema da nossa lição também, onde no Atos 3 é a pregação de Pedro e João, e eles operando o milagre, estavam cheios do Espírito Santo de Deus, vindos de Atos 2, foi derramado o Espírito, estava na unção ali, e pregando lá na porta do templo, na porta da igreja, estava pregando na porta da igreja, e operaram o milagre. Tinha uma pessoa que pedia lá, ela não conseguia andar, ela não andava, era um coxo, né? A cura de um coxo, tá o tema em Atos 3, e Pedro, ele opera esse milagre. E com a descida do Espírito Santo, é a criação da igreja. E aí eles já começam a pregar com autoridade, operar milagres, operar cura, converter pessoas se arrependendo. Em Atos 3, nós temos o exemplo de como tem que ter uma pregação. Uma pregação, ela tem que ter Cristo ao centro. Uma pregação, ela tem que falar de arrependimento. Uma pregação, ela tem que estar fundamentada nas Escrituras Sagradas. Se ela não tiver fundamentada nas Escrituras Sagradas, é um mero discurso humano. Então, sempre temos que estar focado nas Escrituras, na Bíblia, fundamentar na Bíblia. É por isso que no nosso estudo bíblico aqui, eu faço questão de toda a fundamentação bíblica, dar uma lida. É trabalhoso? Mas é necessário que nós pegamos a Bíblia física. A do celular é boa, ajuda no trem, no transporte, não está conseguindo levar aquele volume da Bíblia, mas é necessário que para nosso estudo bíblico, nosso IBD, tenhamos a Bíblia física para grifarmos, iluminarmos as partes mais importantes e assim aprender e edificar mais no Evangelho. Irmãos,
Vamos agora ao capítulo 4 de Atos. O capítulo 4 de Atos tem 37 versículos. Então vamos à leitura para o irmão aprofundar. Então já nas outras edições já lemos Atos 1, Atos 2 e Atos 3. O irmão tem que ter isso na mente, tem que ter esse aprendizado, porque daqui para frente é uma sequência. Não tem como o irmão entender Atos 4 sem ter lido Atos 3, Atos 2, Atos 1, entendeu? É importante que os irmãos leiam. Vamos lá. Atos 4, Bíblia de Estudo, nova tradução para a linguagem de hoje, é uma linguagem atual, uma linguagem contemporânea. Para nós que estamos começando, ela é muito importante. Então vamos lá. Pedro e João diante do Conselho Superior, um breve comentário da Bíblia de Estudo. Agora, Pedro e João precisam se defender diante do Conselho Superior. Novamente, os apóstolos falam com poder, deixando os líderes dos judeus admirados. Não havia como negar que, de fato, Pedro e João haviam curado o homem. Atos 4, versículo 1. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Então chegaram quem, irmãos? Sacerdotes, chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Fariseus, eles acreditam na ressurreição e eles acreditam os fariseus, né? Em anjo. Os saduceus não acreditam na reencarnação e nem anjos, certo? Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado. Então os dois apóstolos estavam ensinando o que, irmãos? Que Jesus havia ressuscitado. E que isso provava que os mortos vão ressuscitar. E com isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte. Então eles foram presos, puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte. Pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. Então, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. Os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram. Puseram os apóstolos. Quais apóstolos? João, Pedro e João, que estavam pregando na frente do templo, que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, vindos de Atos 2, e operaram a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então eles perguntam: com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo,
os senhores estão perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como foi curado. Então, foi feito um bem para um homem e foi operada a cura, operado o milagre. Pois então, senhores, e todo o povo de Israel, fiquem sabendo que este homem aqui, completamente curado pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele que as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio ser mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução. Então, Pedro e João eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali em pé, junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe, ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então o chamaram e ordenaram duramente para que falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julgam diante de Deus. Os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o conselho os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. Então eles foi ameaçado com mais dureza, e depois mandou embora. O conselho não pode castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. Então, todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. A oração dos seguidores de Jesus. Um breve comentário bíblico da Bíblia de Estudo, antes de lermos o versículo 23. Este episódio, que vai do versículo 23 ao 37, mostram como era a vida dos seguidores de Jesus. Então, daqui para frente, no final desse capítulo 4, vai mostrar como era a vida dos seguidores de Jesus em Jerusalém. Era um grupo dirigido pelo Espírito de Deus.
onde tinham um amor especial uns com os outros. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, pois eles o tinham visto depois que ele ressuscitou. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes do sacerdote e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficarão furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui, nesta cidade, com os não-judeus e com o povo de Israel, contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar. A fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Tudo era de todos. Todos creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitados, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Irmãos, com isso finalizamos a leitura do capítulo 4 de Atos, que é base para entendermos a lição 4. Então, a necessidade que os irmãos leiam também
no ritmo dos irmãos, na velocidade dos irmãos, o livro de Atos, para que no domingo, Atos 4, para que no domingo, próximo domingo, o aprendizado flui melhor, entendeu? É necessário que o irmão já chega transbordando de conhecimento para ali, juntos, o Espírito Santo de Deus presente, e nós aprendermos muito mais, termos mais dúvidas, mais perguntas, entendeu? Porque a pessoa que não estuda, ela não tem dúvida de nada. Se você não está estudando determinado assunto, você não tem dúvida. Entendeu? Então, a necessidade de que o irmão leiam a revista. Está corrido? Está difícil? Está tudo aí no WhatsApp dos irmãos. Foi postada a lição inteira. É só o irmão reservar um tempinho e dar uma lida. Tá bom? E esse vídeo é para complementar, para ajudar os irmãos também de uma forma mais fácil aí. O irmão só tem que pegar e assistir. São vídeos curtos, no máximo 30 minutos, que falam da palavra de Deus, falam da revista, entendeu? Fala de todas as fundamentações bíblicas. Comentarista fala da lição. Expõe o que ele entende, mas fundamentado na Bíblia. Então tem tantas e tantas confirmações bíblicas. Ele está dando os comentários deles, fundamentado na Bíblia. Então é necessário que os irmãos leiam toda a fundamentação. Grifem a revista a Bíblia dos irmãos, que é assim que vamos aprender. Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo. Então, em resumo, nesse vídeo ficou a introdução da lição 4, que vai ser ministrada 27 de julho de 2025. Foi lido o tema, que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Foi lido o texto áureo, a verdade prática e a leitura diária e a leitura bíblica em classe. No próximo vídeo, eu vou estar fazendo a leitura a partir do plano de aula, tá bom? O Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai Celestial, te agradeço por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar aqui na Terra. Senhor Deus, lhe agradeço pela saúde, pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Senhor Deus, eu peço, ó Pai querido, que Tu abençoe todos os irmãos que estão, Senhor, nesse grupo, que estão aprendendo juntamente comigo, meu Pai. Deus vai ao encontro de cada um, vai despertando o interesse de meditar nas Escrituras Sagradas, Senhor, meditar nos ensinamentos dessa aula 4, Senhor. Deus Todo-Poderoso, com o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo, meu Pai. Pai querido, Pai Celestial, estenda suas mãos sobre os teus filhos, guardando, livrando e protegendo de todo mal. Abençoe cada um, Senhor, que eles venham ter necessidade de ler da tua palavra, como foi ensinada pelo pastor Denis, né? Que o apóstolo Paulo tinha necessidade de pregar, e ele nos ensinou na última aula o que é necessidade, e ele falou, quando você está caminhando, está um dia exaustivo, aquele calor, você caminha, você tem necessidade, você deseja aquele copo d'água gelado, você tem necessidade, e assim era o apóstolo Paulo, ele tinha necessidade de pregar, necessidade. O pastor Denis também deu um exemplo, quando você fica muito tempo sem comer, muito tempo, você tem necessidade de se alimentar, onde aquele arroz na sua casa lá, você encontra aquele arroz, como aquele feijão, e ali você vai suprir essa necessidade. E era assim que o apóstolo Paulo tinha necessidade de pregar. Então, com essa mesma necessidade que o apóstolo Paulo tinha de pregar, que nós venhamos alimentar e buscar isso, para termos a necessidade de pregar, a necessidade de levar o evangelho, de anunciar o evangelho. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Fiquem todos aí com Deus. E como em 2 Coríntios 3,13, né, é a bênção apostólica. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que Deus abençoe. Foi somente a primeira parte do vídeo da nossa aula, da nossa EBD, nossa lição de número 4, que fala que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu calculo que mais ou menos vão ter de 4 a 5 vídeos desses, tá bom, irmãos? Fiquem todos com Deus aí, que Deus abençoe.